Gente, toda quarta-feira aqui no Cidade em Movimento a gente traz o quadro CREA em 10 minutos. Nosso convidado de hoje é o Ellison Souza, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e também sócio proprietário da Apoio Engenharia, professor de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Doutor Ellison Souza, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, prazer sua participação no CREA em 10 minutos e hoje o Dr. Ellison vai falar sobre a importância das proteções coletivas na construção de edifícios, né, Dr. Ellison? Isso. Então vamos lá. E a gente começa lhe perguntando se é obrigatório a instalação desses sistemas em obras verticais. Certo. Primeiramente, né, bom dia a todos. Queria agradecer o convite, participar do projeto CREA Piauí em 10 minutos, né, da Rádio Pioneira de Teresina. Antes da gente iniciar falando da obrigatoriedade, a gente vai falar do sistema de proteção coletiva. O que na verdade é, né? Primeiramente, a gente tem que se atentar que o EPC, para nossos ouvintes, significa equipamento de proteção coletiva. Apesar do nome mencionar equipamentos, esse dispositivo pode ser entendido também como sistema de proteção, né? Muita gente que não é da comunidade acadêmica, que não está ligado à área de segurança do trabalho, acaba confundindo esse sistema com o famoso EPI, que é equipamento de proteção individual, ou então desconhece totalmente o que é EPC, certo? A diferença desses dispositivos está ligada à quantidade de pessoas, né, ou trabalhadores, ou então terceiros, que eles protegem. Quando se fala desse tema, sempre damos ênfase a um exemplo clássico, que é a situação de um ambiente com a dose de ruído acima do permitido, pela NR15, né? Na hierarquia das medidas que devem ser tomadas, já entrando no campo da legalidade, né, que é a pergunta que você fez, conforme a NR1, que fala sobre dispositivos gerais, temos as ações de desenvolvimento, né, certo? Tomada diante a um risco. Elas são, respectivamente, primeiro a gente elimina, né, esse ruído, que é a questão do exemplo, minimiza o controle, que é a segunda fase, e já entra a adoção da proteção coletiva, né, a gente pode enclausurar a fonte de ruído, e na terceira fase a gente adota de medida administrativa, ou seja, com rodízio de pessoal, de trabalhadores, né, naquele local, e por último, em caso de caráter, né, de urgência, a gente utiliza o EPI, certo? A NR1 é a primeira norma, dentre as 37 que existe hoje, que foram criadas, né, a partir da Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, ou seja, bem antiga essa lei. Ao lermos todas essas normas, percebendo que essa sequência de ações sempre será repetida frente à tomada de decisões diante de um risco. Ou seja, a gente sempre deve buscar, né, a utilização de EPCs, porque praticamente é quase que remoto a gente elimina esse risco, né? A gente sempre vai para a adoção que é do segundo plano, que é justamente criar a adoção de proteção coletiva. Certo. Você, ouvinte que acaba de sintonizar com a Rádio Pioneira de Teresina, está ouvindo no programa Cidade em Movimento o quadro CREA em 10 minutos. Estamos conversando com o Ellison Souza, engenheiro civil, e falando, nosso tema de hoje é a importância das proteções coletivas na construção de edifícios. Doutor Ellison, o senhor pode falar com propriedade, como especialista em engenheiro, né, de Engenharia de Segurança do Trabalho. Antes de fazermos aqui esse questionamento sobre a fase da obra, em relação à fiscalização, doutor Ellison, que é comum a gente ver prédios depois de entregues, construções apresentarem problemas. Essa questão de depois que a gente entrega o prédio, né, agora com essa aprovação da lei de inspeção predial em Teresina, aumentou a demanda, né, a procura por manutenção desses prédios. Surgiu essa demanda, onde o principal gargalo disso é que quando a gente chega para poder fazer essa inspeção, na verdade executar algum serviço de inspeção, a gente percebe, né, que esses prédios eles não foram preparados para essa fase.
Existem ganchos que a gente deixa para poder fazer essa manutenção e a equipe, por um motivo desconhecido, vai lá e corta esses ganchos, inviabilizando praticamente, né? Claro, tem que ser feito um novo projeto de ancoragem para a descida. Isso acontece quando a gente precisa fazer manutenções em fachadas e sacadas de prédio. A própria NR18, ela menciona, né, em sua redação que o responsável pela construção ele tem que elaborar um plano de manutenção, certo? Isso não ocorrendo dificulta ainda mais, né, a execução dessa manutenção e às vezes induz ao quem vai executar essa manutenção a utilizar formas que eu digo não normativas, né? Utiliza pontos de ancoragem frágil, ou seja, pode ocorrer a queda do trabalhador ali fazendo esse tipo de sistema, ou então utiliza contrapesos de forma indevida também, né, que tem a forma de utilizar correta, contrapesos, e daí isso pode ocorrer acidente, por conta, né, de um corte, de um ponto de ancoragem que deveria estar lá. Não deveria sair, de forma nenhuma, né. Doutor Wellison Souza, e até qual fase da obra esses sistemas devem estar presentes? Bem, esse sistema deve estar presente até, né, a finalização, como eu mencionei agora há pouco, né? Na finalização, a obra finalizou, esse sistema tem que estar lá até toda a vida útil da edificação, certo? Na construção até a vida útil da edificação. Esse sistema tem que ser previsto, né, no plano de manutenção do prédio. Tá bom, foi um prazer conversar com o senhor. Engenheiro Wellison Souza, engenheiro de segurança do trabalho, professor de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Prazer enorme a sua participação hoje no CREA em 10 minutos.